Senhores e senhoras, mais um vídeo sobre o Super Mundial, sobre a Copa do Mundo de Clubes, dessa vez com um certo atraso. Já vai começar o último jogo desta quinta-feira entre PSG e Botafogo, talvez o jogo mais esperado para nós brasileiros nessa primeira fase. Bom, mas não podia deixar de trazer o vídeo hoje falando sobre o quinto dia da fase de grupos da Copa do Mundo, o quinto dia da Copa do Mundo, né, e no caso os últimos jogos da primeira rodada. Bom, o vídeo não vai ser muito longo, eu poderia incluir até os jogos já dessa quinta que aconteceram, mas como eu não assisti bem, só vi um gol ou outra coisa, amanhã, né, eu trago no vídeo do começo da segunda rodada, claro, também com Botafogo e PSG. Enfim, vamos falar logo dos jogos da quinta, já com atraso, mas para manter o ritmo aqui no canal dos vídeos diários na Copa. Então, nesta quarta-feira, o Manchester City estreou contra a equipe do Wydad Casablanca do Marrocos, um time que tem uma torcida muito maluca, sempre que eles participam daquele Mundial de final de ano, eles fazem bastante barulho e tem muito torcedor que acompanha esse time. O Manchester City, que teve uma temporada frustrada, não ganhou nada na Inglaterra, nada na Europa, então foi uma temporada ruim do Manchester City, ele aposta suas fichas nesse título, mas ao mesmo tempo ele usa o torneio sim como preparação para a temporada que vem, já que vários jogadores saíram do elenco, Kevin De Bruyne, para citar o nome mais pesado dentre os que saíram, e outros jogadores ainda podem sair na janela de transferências, mas o De Bruyne, por exemplo, nem sequer foi inscrito no campeonato. O Haaland começou essa partida no banco, então o City com uma escalação alternativa, teve a estreia do Cherki no meio de campo, jogador que veio do Lyon, fez uma boa Nations League com a seleção francesa, muito bom jogador, e deve ser o cara para substituir o De Bruyne na sua função. E também o Reijers, fazendo a estreia no meio de campo, jogou muito bem o ex-jogador do Milan, o Cherki. Não gostei tanto da atuação dele, mas o City venceu com gols de Phil Foden e Jeremy Doku. O Manchester City mantém aí, claro, o Pep Guardiola. É a primeira temporada, a segunda temporada sem títulos dele, na verdade. Quando ele chegou na primeira temporada também não ganhou nada. Talvez ele ganhe esse título mundial, mas ele já deixou claro que vai usar esse torneio para testar os novos jogadores e tentar encontrar o time ideal para a próxima temporada. Claro que o City deve ir no mercado ainda para reforçar mais o time para 25-26. O Real Madrid também estreou nesta quarta-feira contra o Al Hilal, os dois times com novos treinadores. O Real Madrid tinha o Carlo Ancelotti até o final da temporada europeia, o Ancelotti agora está na seleção brasileira, Xabi Alonso, novo treinador do Real Madrid. E é um empate de 1-1, os dois times com novos técnicos, os dois times sofreram com calor, até me espanta o Al Hilal sofrer tanto com calor, claro, é final de temporada para as duas equipes, mas o Al Hilal joga num calor muito maior na Arábia Saudita do que é nos Estados Unidos. Embora na Arábia Saudita só tenham jogos de noite, porque realmente não dá para jogar de dia lá. Então os jogos nos Estados Unidos meio-dia realmente está bem quente, né? É meio-dia. No horário dos Estados Unidos foi às 4 da tarde, no horário de Brasília, 9 lá em Madrid, e na Arábia Saudita devia ser bem mais tarde. Bom, o jogo terminou 1-1, Real Madrid sai na frente com o gol do Gonzalo Garcia, jogador que recebeu oportunidade no ataque, já que o Mbappé não estava disponível. Vários jogadores do Real Madrid não estão sofrendo nem com lesões, que é o caso do Endrick, que está machucado, mas o Mbappé, o Asensio que jogou ainda mesmo assim, mas eles estão aí sentindo o peso do clima diferente, e o Mbappé passou muito mal, ficou fora da partida. Então o Gonçalo Garcia recebeu a oportunidade de ser titular no ataque e marcou o gol. Sem querer, foi sem querer, mas fez o gol. E ainda foi eleito o melhor em campo, e isso eu achei bem bizarro, né? Para mim o melhor em campo foi o Salem Aldassari, mas ganhou o jogador do Real Madrid. Se fosse para ser do Real Madrid, teria que ser o Courtois, que pegou muito, mas poderia também ser o Bono, que defendeu o pênalti. O Courtois não defendeu o pênalti do Rubem Neves, que empatou o jogo para o Al Hilal. Ele que marcou o gol do título de Portugal de pênalti na Nations. É um excelente jogador, cobrador de bolas paradas, né, o Rubem Neves. E o Al Hilal tem um time europeu na Arábia. São vários jogadores que eram destaques em times emergentes da Europa e que hoje jogam juntos nesse time do Al Hilal. Os que não jogaram na Europa, como o Marcos Leonardo, jogaram, né, até no Benfica, ali não deu muito certo, mas foi uma passagem curta também. E outros jogadores ali que são destaques da Arábia Saudita. Então o time do Al Hilal é muito bom, jogaria fácil, dominaria uma liga portuguesa, eu acho, brigaria pelo título com o Sporting. Seria até favorito, eu acho que é mais time. É só ver os portugueses que estão sofrendo, né? O Porto perdeu hoje para Inter Miami, assunto para o vídeo de amanhã, apesar de estar com a camisa rosa. E o Benfica empatou com o Boca Juniors. E o Porto deveria ter perdido para o Palmeiras se o Palmeiras aproveitasse melhor suas oportunidades, mas venceu nessa segunda rodada o Al Ahly do Egito. Assunto para o vídeo de amanhã. Bom, então é isso. 1-1 Real Madrid e Al Hilal. No segundo
tempo o Valverde perdeu um pênalti, mérito pro Bono, mas o Valverde bateu mal no rebote. O zagueiro Koulibaly, que também fez uma partidaça, poderia ser o melhor em campo, ele chega antes do Federico Valverde. Então termina 1 a 1, os dois times ainda tentando se adaptar aos novos treinadores, né? É o primeiro jogo ainda. Teve declaração de ambos os lados dizendo que é como se o Jorge Jesus ainda tivesse no Al-Hilal e como se o Ancelotti ainda tivesse no Real Madrid. E a seleção foi meio que responsável por tirar os dois de lá, né? O Ancelotti ia sair mesmo do Real, foi decisão deles, né? Se o Real quisesse ficar com o Ancelotti, ele ficaria. E o Jorge Jesus queria sair para a seleção brasileira, acabou ficando sem a seleção. Mas enfim, nesta quinta ainda teve, nessa quarta, hoje é quinta. Nessa quarta ainda teve a estreia do Red Bull Salzburg vencendo a equipe do Pachuca por 2 a 1. Esse jogo é do mesmo grupo do Real Madrid, o Pachuca que enfrentou o Real no Intercontinental do ano passado. O Salzburg vence por 2 a 1, então o Salzburg está aí por conta do ranking da UEFA, ele conseguiu a classificação por conta disso, é um time da Áustria, mas vence um time sul-americano. E é um dos europeus que era menos favorito, né? Se for levar em conta, o Salzburg não é um time cotado para ir à semifinal, para ir às oitavas de final, quer dizer, semifinal muito menos. Muito provavelmente vão passar nesse grupo H, Real Madrid e Al-Hilal. E para fechar os jogos da quarta-feira, a Juventus meteu 5 a 0 no Al-Ain. E eu não esperava isso. Para mim, a Juventus é o pior time europeu, depois do Salzburg, claro, que está participando desse Mundial. Mas a Juventus foi lá e fez 5 a 0 no Al-Ain, que até outro dia era treinado pelo Hernan Crespo, que está de volta ao São Paulo, vai assumir o lugar aí deixado pelo Luiz Beldia. E o Crespo fez um bom trabalho no Al-Ain, fez o time campeão da Champions Asiática, não à toa está classificado para a Copa do Mundo. Mas o Al-Ain não viu a cor da bola e tomou um sacode aí. Quer dizer, não viu a cor da bola não, né? Quem não viu a cor da bola foi o Auckland City contra o Bayern. O Al-Ain ainda chegou a levar algum perigo ali no gol da Juventus, mas não passou nem perto de ganhar, né? Levou 5 a 0. Destaque aí para o Colomani, que marcou 2 gols, o Francisco Conceição também, jogador português, e o camisa 10, o turco Yildiz. Então 5 a 0 para a Juventus. Esses foram os jogos da quarta-feira, fechando a primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Então hoje na quinta já teve a vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly, teve a vitória da Inter Miami contra o Porto e a vitória do Atlético de Madrid contra o Seattle Sounders. Botafogo e PSG começam em instantes, o vídeo vai sair certamente durante essa partida, eu espero, né, que não saia na sexta-feira. Na sexta-feira eu volto aqui para comentar melhor, então vou assistir os melhores momentos do jogo do Palmeiras, que eu não vi direito, e assistir, claro, Botafogo e Paris Saint-Germain. Só para fechar então a classificação dos grupos após a primeira rodada, no caso do grupo A já teve a segunda, então o Palmeiras está com 4 pontos, empatado com a Inter Miami, e eu coloquei na minha simulação que os dois passariam, o Porto ficaria fora, estou acertando. 1 ponto aí para Porto e 1 ponto para Al-Ahly. No grupo B o PSG e o Botafogo tem 3 pontos, o Atlético de Madrid tem 3 também, que já jogou na rodada e venceu, o Seattle Sounders tem 0, já podemos declarar, né? Eliminado, lógico, já está eliminado. 2 jogos, nenhuma vitória. Muito difícil conseguir se classificar na última rodada, enfrentando justamente o PSG. Não vai acontecer. O grupo C tem o Bayern de Munique com 3 pontos, ainda vai jogar, e um saldo aí de 10, né? 10 gols marcados e nenhum sofrido. O Benfica e o Boca Juniors com 1, o Auckland City com 0 e 10 gols sofridos. No grupo D, Flamengo e Chelsea com 3, jogam amanhã. Los Angeles FC e Esperance com 0. No grupo E, o River Plate tem 3, Monterrey e Inter de Milão 1. O Raya Reds do Japão 0. Grupo F, o Sundowns tem 3, o Borussia e o Fluminense 1. O Fluminense que poderia ter vencido o Borussia, jogou melhor, mas o goleiro do Borussia impediu a vitória do tricolor das Laranjeiras. O São Hyundai da Coreia do Sul tem 0. No grupo G, a Juventus tem 3 pontos, o City também, o Juve fica na frente pelo saldo de gols, o Wydad Casablanca e o Al-Ain 0. E para fechar o grupo H, o Al-Hilal e o Real Madrid tem 1 ponto. O RB Salzburg, Red Bull Salzburg, liderando o grupo com 3 pontos. Pachuca tem 0 e é o próximo adversário do Real Madrid. Então vamos ficar de olho aí na segunda rodada. Amanhã eu estou de volta para comentar a vitória do Palmeiras. Quem sabe uma vitória do Botafogo, né? É bem difícil. E também a vitória da Inter Miami com golaço de falta de Lionel Messi. Duvido do homem aí. Então até o próximo vídeo. Eu não pedi like no começo, então agora eu vou pedir. Se inscreve no canal se for novo, deixa o like, ativa o sininho e até amanhã.